Shalom pessoal, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, um dia muito abençoado para você e para toda a sua família, que você seja realmente dirigido pelo Espírito Santo de Deus no dia de hoje, nas lutas, nas provas, nas guerras, tudo que você vai enfrentar certamente, Deus estará contigo se você quiser realmente ouvir a sua voz, decidir por ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, né? Meditar nela. Bom, você está em mais um Café Pastoral. Se você está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu quero dizer a você que é muito importante a sua participação. Se você quiser, pode se inscrever em nosso canal. É muito importante a sua inscrição. Você também pode deixar o seu like ou seu dislike no final. Você pode deixar um comentário, seu testemunho, o que Deus está fazendo na sua vida, compartilhar um pedido de oração. Faça o que você achar por bem fazer no dia de hoje, ok? Nós todos juntos, estamos juntos nesse projeto. São 365 dias que nós queremos alcançar para cada dia um momento de ministração da Palavra de Deus. E lembrando a você, nós temos outros dezenas de vídeos aí que você pode assistir anteriormente e eu tenho certeza que Deus falará no teu coração. Se você está pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp assistindo, dê um pulinho rapidinho lá no YouTube, faça a sua inscrição e participe conosco desse projeto, ok? Você é parte dele com certeza, você é muito importante nesse projeto. Bom, nós estamos conversando nesses dias a respeito de pensamentos de conquista, ou a conquista que nós queremos alcançar, algo que Deus nos prometeu e nós desejamos alcançar. Deus prometeu ao povo de Israel, né, aquela nação que sai, aquele povo que saiu do Egito, prometeu uma terra que manava leite e mel. O que aconteceu no meio do caminho depois que eles saíram do Egito? Só vamos relembrar. Moisés manda escolher 12 espias. 12 homens que iriam espiar a terra e ver como era a terra realmente. E aqueles homens foram e levaram um tempo lá e depois quando retornaram com um relatório. Olha, a terra realmente é maravilhosa. A terra realmente mana leite e mel. Existem coisas maravilhosas naquela terra. Só que daqueles 12 homens, 10 homens, começaram a trazer um relatório contrário. Começaram a dizer, olha, a terra também é cheia de gigantes, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir, eles são guerreiros, são milhares de milhares, nós não teremos condições, nós vamos morrer naquela terra. E eles começaram a desanimar o povo e o povo começou a acreditar. Até que se levantam 2 homens ali. Primeiro se levanta Caleb, e Caleb se posiciona diante daquela palavra do povo. E nós já conversamos sobre isso nos vídeos anteriores. E depois levanta-se também Josué, grande homem de Deus, e ali ele também se posiciona diante das palavras daquele povo. Ele rasga as suas vestes, porque o povo estava desesperado. Eles queriam apedrejar Moisés, eles queriam matar Moisés e Arão, estavam indo contra os dois, e eles estavam ali naquele desespero. Por quê? Porque o medo tomou conta da vida deles. Eles não acreditavam, tiraram o foco das promessas de Deus e colocaram o foco justamente nos seus inimigos, porque eles eram mais poderosos. E eles já tinham visto tantas coisas extraordinárias acontecendo, tanto no Egito, como também já no caminho do deserto. Olha quantas coisas eles viram, e seus olhos nem viram isso, e eles viram. E mesmo assim, endureceram o seu coração, não confiaram no Senhor. Até que Josué, então, se levanta, ele começa a dizer, se o Senhor se agradar de nós, falamos sobre isso ontem, mas ele falou outras coisas também. Ele disse, não sejais rebeldes, não sejais rebeldes. Olha o que a Bíblia fala sobre a rebeldia em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Olha só o que Deus fala a Samuel. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. O que é feitiçaria? É aquilo que Deus abomina, ou seja, Deus está comparando a feitiçaria com a rebeldia. Deus abomina a rebeldia. A rebeldia trará consequências terríveis na nossa vida. É interessante porque eu mesmo falo por mim, no meu testemunho, eu sempre fui muito rebelde com lideranças, né? Às vezes você tem aquela criticar, você
criticar para contribuir é muito importante. Eu, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja local e certamente as ovelhas, os irmãos, né, meus irmãos em Cristo, eles têm o direito e o dever de chegar para mim e falar: pastor, não seria melhor dessa forma, não seria melhor dessa forma, daquela forma, e eu tenho o dever de ouvi-los, ok? Como um líder Deus me colocou ali, como um pastor que Deus me colocou, eu tenho o dever de ouvi-los, porque eu não vou acertar em tudo. Deus distribui dons no meio da igreja, o meu dom é pastoral, e os dons que estão ali também são do Senhor, eles são servos do Senhor. Mas quando existe aquela rebeldia, já viu aquela rebeldia que ela é silenciosa, entre aspas, ela vai de pessoa em pessoa, ela vai criando problemas, e geralmente o rebelde, a gente chama de didimar a alma, ou seja, é gêmeo de alma, a pessoa, um rebelde encontra o outro, e aquilo traz uma desgraça, aquilo traz realmente um mal-estar no meio do povo. Imagine você como lida com uma pessoa rebelde, talvez no seu trabalho, talvez na sua família. O que acontece com essa pessoa? Geralmente, todo rebelde ele vai morar no deserto, ele vai habitar no deserto. Como assim, pastor? Ele vai ser isolado, porque as pessoas eles não gostam de pessoas rebeldes. No fundo, eles não gostam de pessoas rebeldes, que vivem a rebeldia o tempo todo. A Bíblia vai falar que esse rebelde irá habitar no deserto. É ali que ele irá habitar, ou seja, sozinho, isolado. Deus não quer que sejamos rebeldes, Ele quer que nós possamos obedecer a sua palavra, crendo na sua palavra, porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Eu mesmo, quando tinha essas atitudes, até que um dia, né, eu tinha isso, infelizmente eu fazia isso, e até que um dia, numa oração, eu conversando com Deus, falei: Senhor, eu quero quebrar isso na minha vida. Eu não quero mais ser dessa forma, eu não posso mais ser dessa forma. Aquele dia eu pedi perdão ao Senhor, me arrependi realmente de todas as atitudes de rebeldia que eu tive contra líderes, contra pastores, contra, às vezes, empregadores, né? E como que eu ficava falando, às vezes, como eu disse, né? Aquela rebeldia que é silenciosa, que vai falando com as pessoas. Então eu tenho um basta na minha vida. Digo para você que ali começou o processo de cura na minha vida, mas eu tomei uma decisão e a partir daquele momento, entregando ao Senhor a minha vida, eu pude começar a mudar minhas atitudes. Eu já estou cerca de 20 anos, depois de tudo isso que aconteceu, mais de 20 anos já, debaixo da mesma cobertura espiritual, ou seja, quem me cobre é o Espírito Santo, mas ele usa pessoas. E eu estou debaixo dessa mesma liderança há mais de 20 anos. Eu sou grato a Deus por isso. Minha liderança é perfeita? Ela faz tudo certinho? Faz não, querido. Ninguém é perfeito, mas eu posso contribuir, eu posso ajudar. Aquela pessoa que gosta de contribuir é aquela pessoa que tem compaixão, que ele vê a pessoa que talvez, mesmo sendo uma liderança, ele está cometendo uma falha, né, fazendo alguma coisa que não deveria fazer, e aí você chega para conversar e você tem que aprender a falar e dizer para aquela pessoa, e aquele líder, ele tem o dever de te escutar. Uma das coisas que eu aprendi como pastor é o dever de escutar as pessoas. Então, cuidado com a rebeldia. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Agora, olha só o que Josué também falou para eles. Não tenham medo. Não tenham medo. Queridos, fé e medo jamais poderão andar juntos. É claro que você vai dizer: você tem medo? Tenho medo de algumas coisas. Eu não vou chegar ali na estrada, por exemplo, e sair atravessando a rua de qualquer maneira e dizer: eu tenho fé em Deus e Deus vai me livrar de tudo. Por que não? Porque o medo de ser atropelado, o medo de acontecer um acidente é muito grande. Então eu vou ter cuidados. Esses cuidados realmente vêm desse receio que nós temos de nos machucar, de machucar as outras pessoas. Então esse tipo de medo ele acaba nos protegendo. Mas Josué está falando de um medo que os afastava de Deus, que os levava para longe da terra prometida. Então, quando o medo dominou o coração deles, a fé foi embora. E olha que a fé sem obras é morta, você sabe disso, eu já falei sobre isso. Então você não pode permitir que esse medo que te afasta de Deus domine a sua vida. Se Deus te prometeu, se Deus falou com você, se Deus disse que vai te entregar, se está escrito na sua palavra, se Ele colocou paz no seu coração, por que temer? Por que temer? A Bíblia fala, né? Onde está a morte, a tua vitória? Ou seja, nós em Cristo já vencemos o medo.
Alguns momentos de medo você terá? Sim, eu também já tive alguns momentos de medo. Homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram momentos de medo? Sim, tiveram momentos de medo. Eu poderia citar vários aqui, mas você não pode deixar que o medo domine a sua existência, domine a sua vida. Você precisa ir na palavra, aplicar a sua fé, a fé que você tem em Deus, baseado em sua palavra, porque esta fé vencerá o medo, em nome de Jesus, tá bom? Bom, que você tenha um dia muito abençoado. Amanhã a gente continua falando sobre pensamentos de conquistas. Cuidado com a rebeldia, pense sobre isso, reflita, faça uma autorreflexão sobre a sua vida. Será que isso não tem dominado a sua vida? Será que o medo tem dominado a sua vida? Pare e pense. Peça ajuda a alguém, quiser colocar no comentário aí, a gente conversa sobre isso, sem problema algum, ok? Deus te abençoe. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça, faça a sua inscrição, querido, ok? Assiste os vídeos anteriores, deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário. Se você está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, da mesma forma, o importante é você participar conosco deste Café Pastoral. Então até amanhã, se Deus nos permitir.